futebol hoje, Roque, pode ser até que eu esteja errado nessa análise, mas gostaria de ver sua opinião. Eu procuro fazer um jornalismo, digamos que debochado. Eu brinco, eu gosto de cutucar todo mundo e muitas vezes as pessoas levam isso por um lado de como se fosse uma raiva, um ódio, ou coisa que vale, quando na verdade eu estou fazendo futebol da maneira que eu conheci. No meu bairro a gente tinha que juntar uma Kombi, então não dava para ir só São Paulino ou só palmeirense, todo mundo tinha que ir junto, pagar a Kombi para atravessar a cidade toda para ver o jogo de São Paulo no Morumbi. Então ia todo mundo. E ali era gozação. São Paulo ganhava, você ia gozando os outros. São Paulo perdia, eles iam gozando a gente e por aí vai. Então, essa gozação era o que fazia o futebol valer. Não há dúvida. E eu ainda levo isso assim. Mas hoje não está muito radicalizado o negócio? Olha, o futebol, ele é entretenimento. Essa é a grande verdade. Se você fizer um negócio carrancudo, totalmente arredio a você contar uma piada. Quando eu assumi a vice-presidência do Corinthians, na noite que eu assumi, tinha um diretor do Corinthians chamado Edivaldo Pacote, que foi diretor da Globo, foi um dos grandes fundadores da Globo. Diretor financeiro. O Pacote era Coboni, o Walter Clark, era essa gente que fez a Globo. Nós fomos comer uma pizza depois da reunião. Ele falou, olha, você não entende nada de televisão. A pior pessoa para falar na televisão é advogado. Porque o advogado, ele chega, ele acha que ele vai fazer uma petição na televisão. Então, quando faz uma pergunta, ele começa considerando isso, considerando aquilo, considerando... E no final ele vai requerer. Isso é uma bobagem. Na televisão, 10 segundos é uma eternidade. Você tem que falar primeiro o final e depois você enrola se você quiser enrolar. Mas você precisa dizer assim, o juiz roubou, o gol, a bola não entrou, que a pessoa tem a informação já de cara. E aí ele dizia o seguinte, você tem que se preocupar, Roque, em falar para o torcedor do Corinthians aquilo que ele vai falar no dia seguinte, no trabalho dele, no bar, na escola, aonde ele vai encontrar. O dia que o time perder, você tem que dar a razão, tem que dar um motivo para quando ele chegar no trabalho dele, for gozado, ele ter a resposta. É esse o seu papel como diretor. Não vá fazer outra coisa. E você sabe que isso é a grande verdade. O dirigente de futebol tem que dar o argumento para o time, para o torcedor, que segunda-feira de manhã vai pegar o ônibus, vai chegar lá, o cara vai dizer, e aí? O fulano perdeu o pênalti e tal. Eu tô falando, eu aprendi tão bem isso, tão bem. Eu acho que eu aprendi, claro, né? Que sim. Mas eu tive um episódio que eu sempre conto que é muito curioso. Nós estávamos jogando a semifinal do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, Corinthians e Fluminense. Eu acho que é Campeonato Brasileiro. Era a semifinal. O Fluminense tinha um timaço, Romário, o nosso técnico era o Parreira. E nós fomos jogar. O Fluminense estava ganhando de 1-0. Aí teve um pênalti aos 40 minutos. E o nosso centroavante é esse que é técnico do Rio Claro agora, como é o nome dele? Guilherme. Guilherme. Do Velo Clube. Do Velo Clube de Rio Claro. O Guilherme, e aí foi o Guilherme bater. E o Guilherme, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a bola não saiu do estádio, porque o estádio era muito alto, mas a bola foi lá para cima. Eram uns 40 e poucos minutos. Eu pensei o seguinte, falei, pô... E aí terminou o jogo, 1-0 para o Fluminense. Eu sempre dizia o seguinte, você tem que defender o time. Você não pode chegar lá e dizer, o jogador errou o passe, porque ele vai continuar jogando, claro. Ele vai ficar... Então, eu fui indo com o Edivar Simões, lembra do Edivar? Sim, claro. Fui indo para o vestiário para pegar lá a equipe,
e ir pro ônibus para vir para São Paulo. E eu fui pensando, falei, bom, na quarta-feira nós temos um jogo no Morumbi, Corinthians e Fluminense, onde o nosso centroavante vai ser o Guilherme. E eu não posso chegar criticando o Guilherme porque ele errou, né? Bom, aí eu fui indo para o vestiário. Quando eu vou chegando no vestiário, parece uma nuvem de jornalistas, televisão, rádio, tal. O que eles queriam saber? Do pênalti perdido, né? Claro. Assim, como é que você vê o resultado, aqueles caras do Rio tirando sarro, tal. Eu disse assim, olha, eu acho que isso aí foi mandinga, foi o pessoal do São Paulo e do Palmeiras não tem o que fazer no campeonato, ficam contratando serviço contra nós. Ele errou porque deve ter feito algum trabalho em algum centro espírita contra ele. Era a resposta que eu podia dar, porque eu não podia dizer que ele bateu mal na bola, tal. Bom, aí terminou lá, os jogadores pegaram as coisas, fomos pro avião. E eu entro no avião, o meu lugar era do lado do Guilherme, que estava cabeça baixa, tal. Aí ele vira e diz assim para mim, doutor, foi mandinga mesmo, eu nunca... Mas então eu fico pensando o seguinte, o que você vai dizer para alguém, pro time que perdeu um pênalti aos 42 minutos, né? Você tem esperança do futebol voltar ao que já foi, Roque? Ou passou mesmo, não tem jeito? Não, eu acho que o futebol sempre volta. Nós estamos, em vários aspectos, o futebol tem vivido dificuldades, mas não é só nossa, né, Flávio? Você está vendo o campeonato argentino, futebol argentino. É desesperador lembrar o que nós vimos, não? Nós estamos falando do Brasil, dos clubes brasileiros que sofriam essa história de que eles batiam muito. Isso aí o Brasil também batia, claro. Então não existia. E cá entre nós, eles dopavam o Brasil também, né? Também dopavam. Tá tudo certo. Tudo. Nada daí está fugindo, nada é diferente, né? Eles compravam o juiz, o Brasil também comprava. Também comprava. Por aí vai. Também comprava. A todo tempo. Mas você vê hoje, é angustiante acompanhar o campeonato argentino, né? É até surpreendente que eles tenham uma boa seleção, se bem que com esses campeonatos fracos, a tendência também é enfraquecer a seleção, como é o nosso caso, né, Flávio? Nós temos uma seleção fraca, porque nós temos jogadores fracos, né? Nós nunca fomos um país e na seleção ter um jogador, dois, e todo mundo ficar falando, olha, esse é esperto. É nada, nunca tivemos isso, né? Ao contrário, você deve ser mais ou menos, na minha idade, um pouco menos, mas eu comecei a ver a seleção de 58. Meu Deus! A seleção de 58, 62, 70 e mesmo depois, né?